Chegamos no momento da palavra, da mensagem. Embora estamos desde o começo do culto ouvindo Deus falar, através dos louvores, através da oração, do testemunho. Mas agora vamos ao ponto, alguns chamam realmente é o ponto culminante, é o momento da revelação da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco. No livro do Êxodo, no capítulo 33, Moisés, ele roga a presença de Deus, a presença do Senhor. Nós vamos ler outro texto também, onde fala dessa presença que tem todo um significado, faz toda a diferença, a presença de Deus em nossas vidas. Tem uma música de J. Neto que eu gosto muito, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa que parece que não tem saída, né? Mas a presença de Deus muda tudo. Quando Jó estava na presença de Deus e orava pelos seus amigos, aquelas pessoas que julgaram ele errado, Deus mudou a sorte de Jó, não é? Porque Jó estava na presença do Senhor. No capítulo número 33, versículo 12, tem uma conversa de Moisés com Deus, está registrado no livro do Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 12, que está escrito assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13: agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Vamos todos ler ainda o versículo de número 14, vamos lá? Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Louvado seja teu nome, ó Pai. Obrigado pela tua presença neste culto, ó Pai. Como está registrado também no Evangelho de Mateus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Obrigado porque a tua presença nos dá descanso. Obrigado porque a tua presença, ó Deus, renova a nossa fé, ó Pai. Às vezes, ó Deus, estamos tão cansados, e às vezes, ó Deus, com os ataques de Satanás, dos demônios, o mundo agitado, ó Pai, às vezes, ó Deus, a força até diminui, mas a tua palavra nos orienta a olhar para Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, ó Pai. Eu creio, meu Deus, na tua presença aqui em nosso meio, ó Pai. E o Senhor está presente e conhece cada um que chegou até aqui. Assim, ó Deus, como a tua onisciência, a onipresença, o Senhor é o Deus que conhece aqueles que estão também lá do outro lado, ó Pai, na sua casa, quem sabe aí na sua sala, ligado com o culto, ó Pai, participando. Estamos falando de um tema, a presença de Deus, e a tua presença está aqui, a tua presença está aí, a tua presença, Deus, o Senhor é o Deus onipresente, está presente em todo lugar. Obrigado porque a experiência de Moisés, ele recebeu essa mensagem: a tua presença me dará descanso. Vamos entregar tudo em tuas mãos, ó Pai, e o Senhor está conosco, e o Senhor vai mostrar uma saída. Tu és o Deus presente, tu és o Deus que muda a situação, ó Pai. Ah, Deus, a última palavra vem do Senhor. Jó, no momento da crise, da dor, ele falou que foi maldito o dia do seu nascimento. Ele estava aperreado, angustiado, e ele começou a desprezar, porque ele sentia dor, é a humanidade. Ah, meu Deus, a mulher dele, ó Pai, também chegou a querer que abandonar a fé, tanta pressão, ó Pai. Isso acontece, ó Deus, mas o Senhor é o Deus presente, que o Senhor restituiu tudo a Jó. É a tua presença, ó Deus, que nos faz caminhar, ó Pai, porque o Senhor diz: na tua presença nada está perdido. Tu és o Deus que traz tudo de volta. Tu és o Deus da reconciliação. Quem sabe, meu Deus, é alguém que está perdendo, ah Deus, o matrimônio está chegando até ao final,
mas Tu és o Deus que quando está presente ali em Caná da Galileia, o vinho novo acontece, ó Deus. Nada acaba, a festa não acaba, porque a Tua presença faz a diferença, ó Pai. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Deus, fala ao nosso coração. No momento do deserto, ó Pai, no momento da dor, da prova, aí sim, ó Deus, como nós precisamos da Tua presença. Fala conosco, ó Deus, diante desse texto tão conhecido, mas a Tua palavra é renovadora. Fala conosco durante todo este culto, continua assim, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Pensando nesse tema tão oportuno, bíblico, a presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas, ela dá sentido, ela renova a nossa esperança. Davi, ele passou por vales da morte, dificuldade mil, enfrentou na sua juventude ainda gigante, ainda tantas lutas, começando um ministério de lutas. Eu fico pensando, o que é que nessa vida a gente conquista sem lutar? Temos que lutar, temos que batalhar. Alguém já chegou até a dizer que nada fácil demais é válido, né? Às vezes acontece isso até no namoro. Já vi jovem dizendo, é tão fácil ali que eu estou desconfiado, né? Fica logo desconfiado. Tem até um ditado que diz que quando a esmola é grande, o cego fica como? O cego fica desconfiado. Eu não acredito que existe nada fácil. Tudo existe uma luta, existe uma batalha. Jesus Cristo chegou a dizer que até para o céu se esforce, porque a porta é o quê? Estreita. A larga, que tem muito espaço, é o caminho da perdição, e são muitos que passam por ela. Alguém que acha que a vida ela é fácil, mas não é. Ora, diga Moisés, que passou pelo deserto. Eu vi um comentário ali na Universidade Católica, quando eu fazia um curso de teologia, uma extensão, uma pós-graduação, posso dizer, e ele dizia que a igreja mais difícil de pastorear é a igreja do deserto. É quando está na prova. Na bênção tudo está bem, a gente fica contente e todo mundo se abraça. Deixa chegar a prova para ver. Às vezes, quer ver uma prova difícil? É alguém na sua casa hospitalizado, você ama. Você está acostumado a ver dentro da casa, jantando, tomando café, acordando, está internado. Muda a rotina da família inteira. Ou não é verdade isso? Muda tudo. E a gente começa até a pedir ajuda de outras pessoas, além da família, para passar a noite, para passar o dia. Quando está tudo bem, tranquilo. Mas quando vem a prova. Hoje pela manhã, a gente estava falando também justamente sobre esse tema. Pouco diferente do enfoque, mas falando sobre a questão das primícias. Abraão estava com Deus, ele foi chamado por Deus. E a primeira, ali o altar que Abraão fez foi o altar das primícias, ele dava tudo ao Senhor. Abraão era fiel, foi chamado amigo de Deus, foi chamado uma pessoa que andava com Deus. E a gente às vezes quando lê a Bíblia percebe que haverá uma diferença, há uma diferença entre os que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Muitas vezes o homem só quer ser servido, você sabe isso ou não? A bênção todo mundo quer. Agora o Deus da bênção, aí a gente vai ver que temos dificuldade. Não temos tempo, estamos cansados e não temos aquela alegria às vezes de servir. Mas o que seria de mim e de você se não fosse a presença de Deus na nossa vida? Já viu aquela expressão? Deus sem você continua sendo o quê? Deus. E você sem Deus é o quê? Nós sem Deus não somos nada. E Deus sem a gente, ele é tranquilo, é Deus. Está tudo bem. Nós é que precisamos do Senhor. E aqui a gente lê esse texto justamente no momento dramático na vida do povo, ali no deserto, o povo que anda pecando. Sabe, irmãos? A Bíblia diz que a mão de Deus, ela é uma mão que está estendida para abençoar. Ele não está presente, ele não tudo vê. Mas se a pessoa está numa vida distante de Deus, numa vida sem compromisso com o Senhor, aí o profeta Isaías diz assim, não sei se você já deve conhecer esse versículo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravada os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados faz o que, igreja? Divisão, separação. Pessoa que vive uma vida completamente distante de Deus, sem compromisso,
Eu sempre falo isso porque é uma mensagem que eu trago para mim. No trabalho é o primeiro que chega, é o destaque do mês, é alguém muito preparado. Na igreja já não tem tanta alegria de servir, já não tem tanta, aparece de vez em quando tal, mas não tem aquela alegria. E Moisés percebeu que o povo estava em pecado e Deus ficou muito triste. A história do bezerro de ouro entristeceu, né? Aquele bezerro que fizeram para adorar um ídolo, entristeceu muito a Deus. Deus ficou triste por causa da idolatria. E o povo acha que Deus fica presente a pessoa em pecado. Irmãos, Deus se afasta, está afastado. Ele vê, mas ele se afasta. Enquanto o filho pródigo se levantou para voltar para a casa do pai, ele estava até hoje comendo com os porcos. Sabe como tem que se levantar? O que encobre as suas transgressões, seu pecado, jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Tem que deixar. Deus está presente, a presença de Deus é algo maravilhoso. Pastor, Deus está em qualquer lugar. Sim, Ele é o Deus onipresente. O que é a presença de Deus, se a gente for pensar nesse texto, é a sua companhia, é o companheirismo, é a amizade, é a intimidade que a gente desenvolve com Deus. E quando você tem essa amizade, não precisa nem dizer, todos vão notar, você gosta de fazer a obra, você está presente, você desenvolve seu ministério, porque você foi chamado. É muito estranho alguém ter uma chamada de Deus e não desenvolver essa chamada com o Senhor, dizer que ama a Deus, e Deus prova esse amor o tempo todo para conosco. E muitas vezes o nosso tempo para Deus, a nossa agenda para Deus não está muito disponível. A minha agenda para Deus não, esse horário para Deus não tenho não. Não é verdade? Muitas vezes estamos distantes e Deus disse que mandaria um anjo, porque Deus estava desgostoso. Você acha que Deus fica triste? Já ouviu essa expressão que o Espírito Santo está triste, fica entristecido quando alguém começa a ter uma vida que não agrada ao Senhor? Ou você acha que Deus está feliz? Não, pastor, Deus ama todos, Deus é pai, não é padrasto. Aquela conversa que a gente vê que é conversa do mundo, não é conversa de quem lê Bíblia não, porque conversa de quem lê a palavra, sabe que o homem se afasta de Deus, ele vai perecer. Chegai-vos a mim, Tiago não diz isso? E eu chegarei a vós outros, diz o Senhor. Se a parte da iniquidade, aquele que se aproxima de mim, deixe o pecado, deixe a fofoca, deixe o falatório, deixe aquilo que não me agrada. Aí Deus vai dizer um bocado de coisa, mas a pessoa quer ficar na mesma vidinha, vou chamar assim vidinha, e acha que Deus está presente. Não, às vezes é um crente murcho, sem graça, sem alegria, sem presença, sem vontade de fazer a obra. E Deus disse a Moisés, eu não vou andar com vocês desse jeito não. Meu irmão, já viu essa expressão crente desmantelado? Não sei se você já ouviu essa expressão. A expressão que eu ouvi é muito, gente desmantelado, é gente sem testemunho. E Deus, Ele quer estar no nosso meio. Aliás, Deus levanta os profetas e Ele diz, olha, a sua presença, a minha presença, sabe o que significa a minha presença junto com vocês? Além de alegria, a minha presença dá descanso. A presença de Deus dá descanso à alma. Coisa boa é Deus presente. Eu estava vendo o Salmo número 124. Por gentileza, pode colocar esse Salmo 124. Salmo de número 124. Tem uma mensagem tão linda que fala da presença, da companhia de Deus. Da companhia de Deus na vida do homem. Olha, esse Salmo 124, versículo 1. Vamos ler? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado... Israel do passado, do presente, quem eu diga, não queira começar essa semana sem Deus, não sabe o prejuízo que é começar uma segunda-feira sem Deus. Quem está com Deus, eu quero estar com Deus. Quem quer Deus nessa semana na sua vida? Deixa eu ver. Tem que ser, tem que ser. Se começar sem Deus, meu irmão, não dê lugar ao diabo. É reclamação, é murmuração, não vê nada de bom, é a alma que está amargurada, é a alma que está entristecida. Não tem presença de Deus. A presença de Deus transforma o ambiente. A presença de Deus dá descanso. Você lembra de Mateus? Quando ele diz assim, vinde a mim o próprio Cristo, todos vós que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos... A presença de Cristo dá alívio para a alma. Se você chegou com sua alma hoje, ou de repente você está escutando esta mensagem, a sua alma está perturbada, lembra do salmista? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E a presença de Deus na nossa vida, irmão, muda tudo.
Então o salmista diz nesse Salmo 124: se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, Moisés diz assim: olha, sem a tua presença eu não saio daqui. A presença de Deus nos alimenta. Olha, na presença de Deus o pão é multiplicado, sim ou não? Tem pão multiplicado. Na presença de Deus o peixe também é? Sim. Na presença de Cristo há uma mudança, a água transforma-se em vinho. É a presença de Jesus. É Jesus presente e tua casa é próspera. É Jesus presente e lá dentro tem cura. Se você já leu o Evangelho, você vai ficar impressionado. Onde Jesus chegava, a tristeza tinha que ir embora. E terminou Jesus não fazendo nenhum enterro, nenhum sepultamento. Você já viu na Bíblia? E Jesus orou pela família enlutada. Já viu essa conversa na Bíblia? Nunca. A gente faz, né? Oremos pela família enlutada. E a gente ora mesmo. Mas Jesus, quando chegava lá, no meio do caminho, o enterro, aquela viúva de Naim, aquele caixão, aquele enterro, a cidade toda acompanhando. Aí quem vem lá? Jesus. Alguém já disse que o tema dessa mensagem é o encontro, a presença da morte e da vida, e a vida prevalece. A vida é Jesus Cristo. Ele muda o quadro. Se tua casa tem um sentimento de morte, Jesus dá vida, e dá vida com abundância. Só consegue isso com a presença de Deus. Agora, quando tem presença de Deus, é o marido reclamando da mulher, é vendo defeito nela e ela tem mesmo, é vendo defeito nele, ele tem mesmo, e fica olhando, e fica arengando por tudo. Mas quando tem Jesus, as coisas começam a mudar. Você começa a agradecer, começa a ficar mais gentil, começa a louvar a Deus. Quando foi que você ouviu a última vez sua mulher louvando dentro de casa? Eu não estou perguntando arengando dentro de casa, louvando. Olha para a pergunta bem, para ficar bem claro. É louvar a Deus, é orar. Você já acordou de madrugada e tropeçou nela, era de joelho. Está mulher de joelho essa hora aqui? Tem que orar, tem que buscar o Senhor. E você vai ver a tua casa cheia da presença de Deus, porque tem culto, tem adoração, tem louvor, tem glória e tem honra a Ele. É ver uma casa perturbada, é gente olhando a vida dos outros, é o dia todo conversando sobre os outros. O que essa casa vai ganhar? A Bíblia diz que não é para se ocupar na vida dos outros, é para orar um pelo outro. Se incomodam com tudo, se incomoda até com o sapato que você... Meu irmão, isso aí você vê o nível de distância de Deus dessas pessoas. Se preocupe com a tua vida, com a minha. Ore pelo teu irmão. E fica o dia todo em redes sociais investigando a vida, mandando um recadinho. Isso é crente não, irmão. Aliás, crente não é salvo, mas tem, viu? E está cheio, é conhecido já. Se ocupa o tempo todo. Onde é que está a presença de Deus? Irmãos, eu vou dizer a você, quero confessar. É uma bênção a internet, é uma bênção a gente ter as redes sociais, porque a gente evangeliza, mas não acontece isso com muita gente não. E quando fica aqueles crentes mandando um recado, desaforo um para o outro, e fica o tempo todinho, acaba a presença de Deus. Deus não tem onde há confusão. Já viu aquela música? Se você tem um problema e não sabe como resolver, fala com Jesus que Ele resolve. Ele todinho, manda versículo, manda salmo, faz uma oração, invoca o poder de Deus. Aí fica olhando a vida dos outros. Mas é tão triste. Eu confesso a vocês, que me conhecem, sabe que eu não me ocupo não. Mas de vez em quando eu aumento. Pastor, deixa uma vida vazia isso. Pessoas vazias. Você olha quem são essas pessoas, já não tem mais a aparência de Deus. Aí o que é que o salmista diz aqui? Olha, se não fosse ele repete, verso 2 aí, varão. Veja o verso 2. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, ou você pensa que não se levanta Satanás contra você? Os homens maus. Ou será que a gente não está vendo no nosso Brasil uma guerra? Ou não, gente? De confusão, de ideias, uma polarização que parece que não tem fim. Ou não é verdade? Os homens se levantando um contra o outro. Mas Deus, Ele do céu vê tudo, ou não vê? A mulher andando ao lado do seu esposo. É muito bom estar junto. A Bíblia diz, andarão dois juntos sem que ele haja acordo. O problema é que muita gente está mais de acordo com a palavra, não anda de acordo com as coisas de Deus. Aí não sente prazer, não sente atração. Está com apatia da Bíblia, a semana toda a Bíblia lá, tem até a Bíblia de estudo, Bíblia de revelação, mas não lê nada, palavra, está lá a Bíblia, às vezes um pouco amarelada no Salmo 91, no Salmo 23, está lá aberta, todo dia está aberta lá na cabeceira da cama, mas cadê ler? Cadê o crente orar? Cadê o crente se ajoelhar? Cadê evangelizar? Nada, aí fica só aqueles que dizem que são judeus, mas na verdade não são.
Aí o apóstolo Paulo diz assim: olha, na verdade, nem todos que estão em Israel são israelitas, é só de nome. Irmão, o negócio está muito sério. Alguém já disse que nós estamos vivendo hoje um cristianismo da superficialidade. É gente cheia de ideia, cheia de coisa, mas não tem prática e não tem vida. Mas aqui o salmista diz que a presença de Deus deu livramento a eles, assim como Moisés no deserto tinha livramento das serpentes, das cobras, das víboras. Deus, ele é livramento na vida também do crente hoje. O salmista diz: mesmo quando eu estou andando pelo vale da sombra da morte, tem vale, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus é livramento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. O teu casamento também não vai vir prova, vai vir história, tanta coisa, mas você está firme na rocha, você está em Cristo. A presença de Cristo, irmãos, é aquela história que Cristo contou lá no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, a partir do versículo 24 e diante. Todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e tem minha presença e anda comigo, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Pode vir um boato que vier, pode vir o que vier do inferno, o teu coração está firme no Senhor, porque você anda de joelho, e você vai ver o que vai acontecer. Ele vai dizer: olha, eu quero estar na tua presença, e o Senhor vai colocar uma mesa diante de mim, para que o inimigo veja que tu és na minha vida. Você sabia que Deus, ele mostra isso? Alguém que fica esperando, vai cansar de esperar e nunca vai ver, porque Deus é na tua vida. Você pode pensar sobre isso. O que é Deus na vida de uma pessoa? O que é Deus na vida de um José? Entra em caverna, entra em tanta coisa, mas está ali, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E aqui o salmista diz: vão se levantar contra nós. É muito estranho você ver um crente: não, o mundo é meu amigo. O mundo é teu amigo? Lá eu só tenho amigo, não tem negócio de estresse, de inimizade não. Todo mundo é meu amigo. Que estranho, porque Jesus Cristo disse assim: se o mundo te odeia, saiba primeiro que odiou a mim. Pastor, eu não gosto não, eu sou amigo de todo mundo. É Deus e o diabo, não pode não, viu, irmão? Biblicamente está errado. Biblicamente está errado. Não há comunhão das trevas com a luz. Já viu isso na Bíblia? Está lá na segunda carta de Paulo escrevendo aos Coríntios. Não há comunhão da mentira com a verdade, não. Mentira vai ser mentira, e o pai da mentira é o diabo. Está lá em João 8,44. Nunca se firmou na verdade, e quando ele fala mentira, fala do que é seu, porque ele é pai da mentira. A gente está vivendo no mundo dos fake news, de tanta mentira, de tanta coisa, ou não? Tanta inverdades, tanta maquiagem, tanta hipocrisia. Mas Jesus Cristo, ele é a verdade que liberta. A palavra de Deus nos diz que as águas, se Deus não tivesse comigo, se não tivesse a presença de Deus, teria submergido sobre a nossa alma. Veja no verso 4, se não está assim? Exatamente, teria passado como uma torrente. Você não estaria aqui, eu não estaria aqui, mas Deus tem dado livramento a você. Você sabe que Deus tem dado livramento? Livramentos. Agora ele quer que a gente conserte, ele quer conserto na nossa vida. Ele falava isso o tempo todo, mas ele se aborreceu. Ele chegou a dizer a Moisés assim: sabe uma coisa, Moisés, eu vou destruir esse povo e faço uma nação nova. Que povo rebelde, que povo desobediente. Falo minha palavra, vê o mar se abrindo, vê a coluna de fogo, vê meu Shekinah, vê nuvem, vê água saindo da rocha, vê tanta coisa, e continua reclamando. Não acredita nunca. Acredita nos deuses, obras feitas das mãos do homem. Já visto no Salmo 115? Tem boca e não fala. Acredita mais. Tem olhos, mas não veem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Nosso Deus é Deus. É o Deus vivo, está no nosso meio, está presente aqui entre nós. É o Deus que é vivo. Deus vivo, quem é salvo sente o teu amor presente porque tu estás aqui. E ainda, paralelo ao que a gente leu lá em Êxodo 33, aqui no versículo de número 5, 124, 5. Vamos lá. Se não fosse eu que estivesse ao nosso lado, pense nisso. O princípio é Deus do meu lado. Se ele não tivesse, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Já viu na Bíblia que o mar agitado, o mar furioso, o vento forte, águas impetuosas, tudo isso fala de lutas. E ela se levanta de repente na vida da gente, viu? Quando você menos espera, tem uma luta ali. Mas quando Deus está do nosso lado, você atravessa essa luta. A gente não fica na prova, a gente passa pela prova. Lembra daquele hino? Lázaro, estou passando pela prova, mas eu estou dando glória a Deus,
porque sabe que Deus vai dar vitória. Eu quero dizer para você, crê em Cristo, que Ele vai dar vitória, é Ele quem dá vitória. Agora a gente precisa se aproximar do Senhor, tomar posse da sua palavra. Versículo número 6, eu gosto de fazer um pedido à igreja. Toda a igreja ficasse de pé, por favor, toda a igreja de pé, é rapidinho, fica de pé, se você puder, né? Se você puder, fica de pé. Veja o versículo de número 6, pode ler comigo bem forte, vamos lá? Bendito o Senhor. Versículo 7, toda a igreja, salvou-se a nossa alma, quebrou-se o laço. Versículo 8, o nosso socorro. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Podem sentar. Veja, a presença de Deus quebra laço. Nem adianta ninguém fazer um laço para você, que Jesus está quebrando esse laço. Quem crê que Deus quebra laço ainda hoje? Ele quebra o laço, Ele joga o carro no fogo, Ele acalma a guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ser exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está, o Deus de Jacó é o nosso. Só na presença de Deus, irmãos, a gente vai ter essas vitórias. A gente fala no Salmo 46, eu terminei citando ele, citando o Salmo de número 124. Deus é o nosso refúgio e socorro bem na hora da tribulação. Na hora da tribulação, irmãos, quem é que não quer a presença do Senhor? A gente necessita. Ontem eu estava fazendo um sepultamento, que momento difícil. Os netos ali, jovens, filhos jovens, o esposo e a família enterrando alguém com apenas 52 anos, de repente. Uma doença que surgiu e evoluiu. E de repente foi embora. E eu estava ali pregando para muita gente, e geralmente a gente pensa que só acontece com os outros. E às vezes acontece também na nossa casa, na nossa família. E a gente deve estar preparado para esse momento, o momento da prova, o momento da dificuldade, o momento onde ninguém ri, todo mundo só fica bem sério. Porque é um momento que vai passando um filme. Deus tem dado tanta oportunidade a gente, irmãos. E geralmente a gente esquece e às vezes não lembra dessa oportunidade. Veja o que foi que o salmista disse: o laço quebrou. Deus está falando nesta noite que você está aqui porque Ele já quebrou muito laço. Muitas coisas que você não deveria ter se envolvido e se envolveu. E não aprendeu ainda vive se envolvendo. Se aprendesse, fazer logo a primeira coisa: vou começar a orar. E vou começar a fechar minha boca, sabe? Quando a gente fica em silêncio, a Bíblia diz que até o tolo, quando fica calado, ele está sábio. Porque a gente tem hora de falar, tem hora de ficar calado. A Bíblia é quem diz isso. Eu acredito que o Brasil, eu estou falando aqui para muita gente, não sei o alcance, está na hora da gente orar muito. Tem muitos falatórios, não tem não? É muita coisa, se você for ler tudo vai enlouquecer. Tem gente que manda de 1 em 1 minuto, quando chega de 3, 4, invade tudo. Irmão, eu até peço que nos grupos da igreja não coloquem isso, por favor. Vá para o particular do irmão e fique à vontade. O grupo a gente precisa de oração, a gente precisa de clamor. É claro que ninguém está alienado, a gente sabe o que está acontecendo, mas nós precisamos orar mais, buscar mais o Senhor. Estamos 70 dias, Charles, de oração, clamando a Deus, e muitas vezes para isso parece que a gente não tem tempo. Essa pessoa que está andando lado a lado com o Senhor, ele disse: se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado. E eu falei que a presença de Deus, irmão, quero reafirmar, a presença de Deus na minha vida e na tua vai te dar descanso. Sabe o que é uma mente perturbada? A cama é fofa, o quarto está friinho, o ambiente está legal, mas não dorme. Pode acontecer isso ou não? Pode. Por que não dorme? A mente está perturbada, a mente está angustiada. Até o sono quem dá a mim a você é Jesus. A gente dorme, consegue repousar. Você fecha os olhos e a mente é acesa, pensamentos acelerados. Você não sabe, quer parar de pensar e está pensando num desemprego, que é uma realidade. Em vez de você descansar, o salmista diz: eu deito e pego no sono, eu acordo porque o Senhor, Ele está me amparando. E até os seus amados, quando está dormindo, Deus está preparando uma semana maravilhosa para mim e para você. Agora é preciso buscar essa presença de Deus. Em primeiro lugar,
A presença de Deus traz esse descanso. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, a gente entender, a gente precisa buscar essa presença. Tem pessoas, muitos crentes, que não estão mais buscando, não estão mais batendo, não estão mais pedindo, não estão mais implorando. Como foi que Jairo foi atrás de Jesus para quê? Você lembra da história de Jairo? Foi ou não foi atrás de Jesus? Chegou lá, o que foi que ele fez? Está lá em Marcos capítulo 5, ele se jogou aos pés de Jesus e pediu por quem? Quem lembra? Pela filha dele, que estava já no fim. E mesmo ali na presença de Jesus, Deus permitiu a morte da filha, porque Jesus podia fazer uma oração à distância, ele pode tudo, mas às vezes Deus permite. Já a história de Lázaro, vieram dar o recado que Lázaro estava doente, era o amigo dele, mas 4 dias Jesus passou. Agora quando Jesus vai chegando presente, a presença de Jesus Cristo, irmão, até quem já morreu 4 dias cheirando mal volta. A presença de Jesus muda a história, a presença de Jesus vai te dar a vitória. Nem diga no teu coração, está perdido, não está perdido. Tem Jesus, então tem vitória. Tem Jesus, então tem restituição. Tem Jesus Cristo, você vai ganhar, você vai vencer. Agora tem que se converter, sabe, irmão? Quando ficar só de falácia, de conversa, mas não ter vida, as coisas de mal, pior. É a Bíblia quem fala isso. Todo aquele que ouve a minha palavra, está todo mundo aqui ouvindo. Uns colocam em prática, outros não. Quem coloca em prática é só vitória. Agora quem não coloca em prática, você sabe onde está o erro e continua fazendo o erro. Não sabe que está errado, não sabe que aquilo ali é errado, mas continua fazendo o erro. Sabe o que é que precisa? Jesus quebrar o laço, a presença dele quebra esse laço. E ele vai tirar esse vício de pornografia, esse vício de filmes que você sabe que não agrada a Deus, essas coisas do mundo que está trazendo para dentro da tua casa, está repreendido no nome de Jesus Cristo, porque você é uma mulher, um homem de Deus, e vai dizer não a tudo isso. Hoje pela manhã falou sobre a pureza, foi ou não foi? Na escola dominical, falou a pureza. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está todo mundo aí esperando. Quando morre alguém aqui, está tocando sanfona lá no céu. Isso tudo é conversa, irmão. Tudo é conversa. E o camarada era um forró, agora está lá no forró no céu. No céu, forró, onde é que você viu isso na Bíblia? E o pessoal como é bate. Ok. Não tem isso. Olha, irmão, tem gente inventando coisa, acrescentando versículo. É falta de conhecimento da palavra de Deus. Aí o irmão diz: pastor, eu vejo o pessoal, os crentes citando versículo errado. Se você não é evangélico, mas eu leio a Bíblia, pastor. Ou você pensa que não, o pessoal lê. Aí qual é o versículo que você diz? Eu tenho vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Aí eu disse: eu venci o mundo e vós vencerei. Tem isso, pastor? Eu disse: não tem não, né? Tem não. Mas o pessoal acrescenta assim: vós vencereis. Não tem isso não. Agora a Bíblia tem em Cristo, quando a gente está com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então fica acrescentando coisa que não tem na palavra. E aqui o texto fala que a presença de Deus, além de significar descanso, também significa proteção e segurança. Você sabia que você está protegido? Veja o Salmo 62 aí, varão. Que Salmo 62 da segurança, da esperança. A gente pode entender muitos salmos. O Salmo 62, eu queria que a igreja lesse comigo esse salmo. Sentado com você está aí, vamos lá? Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. Por quê? Versículo 2, vamos lá. Só Ele e a minha salvação e o meu, e eu não serei muito abalado. Verso 3 da igreja: até quando? Verso 4: só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior, vamos lá, somente em Deus, ó minha alma espera, silenciosa, porque dele vem a minha, vamos continuar, só Ele é a minha, e o meu alto, não serei jamais abalado. Vamos continuar? De Deus dependem a minha salvação e a minha glória.
estão em Deus a minha e o meu refúgio. Verso 8, toda a igreja. Derramai perante ele o vosso coração. Vamos continuar. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Verso 10: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, e se as vossas riquezas prosperam, vamos ler. Uma vez falou Deus, que o poder pertence a Deus. Vamos ver o versículo final. A ti, Senhor, a minha alma espera somente em Deus. Você sabe de onde vem a tua vitória? A sua salvação, é em Deus da salvação. Sabe onde está a minha esperança nessa noite? Em Deus também. Tem gente aí doidinho por A, por B, que vai ser o quê? É Jesus quem dá vitória à igreja. É Jesus que toma conta da sua igreja. E a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Presença de Deus, irmãos. A linda experiência da gente vai ver de Moisés no deserto era a presença de Deus na vida dele. Então a gente aprendeu que a presença de Deus, ela oferece descanso. A presença de Deus oferece proteção e descanso, segurança. Mas eu queria continuar. A presença de Deus também, ela é um lugar de refúgio e proteção e segurança, e nós acabamos de ler. A segurança está em Cristo. Você não queira ter, às vezes a gente acha que é o homem, mas não é o homem. Olha, uma expressão que eu uso sempre, é muito uma reflexão minha: se Camaragibe todo tiver a meu favor, se Jesus não tiver, eu perco. Lembra o que é que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, agora se Deus não for comigo, aí pode quem quiser, aí Deus vai, tira o meu fôlego de madrugada, acabou. Ou não? É que adiantou? Ou quem tem a nossa vida na mão? É Deus. Então adoro a Deus, sirva ao Senhor. Quem vai dar de vitória é o Senhor na minha vida, na tua vida também. Então, irmãos, também a presença de Deus, ela traz alegria, gente. Alegria. Ou a alegria daquele casamento lá em Caná da Galileia, pastor Abisaí, foi a presença de Jesus. Eu gosto quando estou realizando um casamento, aí vem uma menininha lá na frente, antes de entrar os padrinhos, as noivas, aí vem, Jesus foi convidado. Eu já sei que aquele casamento vai dar certo. Jesus está convidado na sua relação, no seu casamento. Está lá, convite de Jesus. Ah, já casei, pastor. Ele está lá, quando você está na mesa, vai comer. Quando chegar, você agradece a Deus pelo pão cada dia, porque é Deus quem está dando isso a você. Até aqui nos ajudou o Senhor, a gente já citou isso. É Ele quem nos ajuda. A presença de Deus dá alegria. Eu estava vendo o texto lá de João, capítulo 20, versículo 20, varão. Esse texto, a presença de Deus, ela traz segurança, ela traz descanso, mas ela traz alegria. Uma casa, lá no Salmo de número 118, diz que na casa do justo há voz de alegria. Alegria. Vamos lá. Capítulo 20, verso 20. E dizendo isto, lhe mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Vamos continuar. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sabe o que isso me faz lembrar, meus irmãos? Que a gente somos enviados por Deus. Você lembra da grande comissão? O que foi que Jesus disse? Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e de quem mais? E do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja tem a presença do Senhor. É bobagem alguém dizendo que vai fechar a igreja, vai fazer o quê? Irmãos, pode acontecer, mas nunca Deus vai deixar a igreja só. E sempre sabe como é a reflexão? Quando não for mais possível a gente viver aqui, a igreja de Cristo, Ele vai arrebatar a gente, vai levar a gente para lá.
a igreja será. Mas enquanto ele estiver aqui, ou a gente não lembra de Nero, da perseguição dos romanos, a igreja sobreviveu, ou não? Irmãos, o importante é estar com Cristo, o importante é ter a presença de Deus, e Ele conhece. Uma das cartas da igreja lá no Apocalipse, eu conheço vocês. Tem alguns que dizem ser apóstolos, mas não são, chamados mentirosos. E Deus conhece a sua igreja. Alegria, os discípulos, a experiência deles, saudade do mestre, frustrações, trauma da hora da morte, luto, tristeza, derrotas. Seus sonhos não se realizaram, seus castelos tinham desmoronado. E muitas vezes, muitas pessoas vivem desse jeito. Tem pessoas doidinhas, meu candidato, irmão, a minha esperança é Jesus Cristo, a sua também deve ser, é Jesus Cristo a nossa esperança. Você não está vivendo assim? A experiência que você está vivendo nesses dias de enfermidades, eu tenho visto famílias aqui gemendo, chorando, desesperadas, mas Deus é a resposta. Muitas vezes você está passando por um problema de uma dificuldade financeira, ou não, problema de emprego, desemprego, sem uma definição, isso traz muito sofrimento. Às vezes também, quem sabe, uma situação, você foi passado para trás, numa transação comercial, tem tantos golpes, tem tantas coisas que tem na vida, e você está por baixo por conta disso. Não reconhecer o teu esforço, a tua dedicação na execução de um projeto, tudo isso, esses exemplos, são coisas que podem trazer tristeza, quem sabe um luto. Irmão, depois que o sepultamento é feito, que aquelas pessoas voltam para casa, aí quando chega em casa, não sei se você já teve essa experiência, parece que a ficha vai caindo, né? E você já não tem aquela presença ali, e a dor, e tudo isso entristece. Mas olha o que a Bíblia diz. Quem sabe você foi traído por um amigo, uma pessoa que você confiava tanto e lhe decepcionou. Pode acontecer também isso, pode acontecer. E aqui também tem outro, quem sabe você está passando por uma situação, isso está levando você a ficar abatido, se sentindo derrotado, ou muito triste. Eu quero dizer que é uma solução. Sabe qual é a solução? A presença de Deus na tua vida. A presença de Deus na tua vida vai mudar tudo, vai mudar a situação, creia nisso. Jesus Cristo muda. Quando ele entra naquele meio dos apóstolos, que estava lá um apóstolo que não acreditava em nada, ele veio: vem cá, toca na minha mão, toca no meu lado, não seja incrédulo, seja crente. A presença de Jesus Cristo mudou e salvou aquele apóstolo. Há uma solução para a tua tristeza, as tuas decepções. A tua alegria está em Jesus Cristo, a nossa única esperança. Lembra do Salmo 30, versículo 5? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, sabe quem essa alegria vem pelo amanhecer? É Jesus. É muito mais do que uma religião, o nome de uma igreja, o cargo que você tem, é sua intimidade, a nossa intimidade com Jesus. E termino, e a igreja fica em oração. A presença de Deus, sabe o que ela também pode trazer para a gente? Provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar nada para você. Deus está enviando a provisão na tua vida. Pode esperar, porque Ele prometeu, Ele é fiel. Ele vai dar um pasto verdejante a você. Você está dizendo: pastor, acabou. Não acabou. Jesus renova. Ele abre porta dentro de porta. Ele faz um milagre na tua vida. Provisão. Eu serei vosso pão, eu serei a vossa água. O povo diz: não é que vai comer tanta carne, Moisés? Deus, eu vou mandar. Meu braço não está curto não, já estou velho, já não tenho mais força. Jesus renova as tuas forças nessa noite e te abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Na experiência vivida por Israel no deserto, o Deus presente jamais deixou que faltasse o pão ou a água. Você pode estar até desempregada, minha irmã, desempregado, mas não vai faltar o pão não. Deus é escape. Tem uma porta aberta para você. Você vai ver um milagre acontecer dentro da tua casa, para você testemunhar. Deus não deixou faltar pão. Olhe para o capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus Cristo é o nosso pão, o pão da vida. Você pode perder tudo, tudo na vida. Temos que ter um hino de Martinho Lutero, que ele diz assim, uma palavra dele: se temos que perder família, bem, prazer, se tudo aqui nesse mundo acabar e a morte ao fim chegar, com ele reinaremos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores.
Nunca vamos perder. Deus tem um escape, tem uma vitória para cada de nós. Qual foi a experiência do salmista no Salmo 23? Coloca o Salmo 23 aí, varão, que eu quero concluir que esse salmo talvez o mais conhecido da Bíblia. Que seja a nossa experiência também nesta noite. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aleluia. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas tranquilas de descanso. Sabia que tem águas só de aperreio? É pessoa se aperreando em casa toda hora. Uma irmã certa vez: pastor, minha casa está parecendo um inferno. Eu disse: o que, irmã? Tá. Já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? Está um inferno, mas pode ser um pedacinho do céu na presença de Jesus. A comunhão. Aí ele diz assim, ó: ele me leva pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4, a igreja pode ler bem suave, vamos lá. Ainda que eu andasse Que música linda, né? Essa música do Salmo, essa música do pastorzinho tocando. Só tua presença é tudo para mim, Jesus. Pode me faltar tudo, mas a presença do Senhor, ela nos supre todas as coisas. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Toda a igreja comigo. Bondade e misericórdia e habitarei na casa do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. É um minutinho. Você ouviu, a presença de Jesus é tudo. E essa música que está sendo tocada agora é do céu, né? Às vezes faltam as coisas mesmo na vida da gente. Quem foi que não já passou a experiência de prova de pão? Sabe o que é prova de pão? É que o dinheiro não dá para nada, mas tudo está difícil. Você está fazendo essa prova, mas Deus, a presença dele muda também. Ele disse assim: minha é a prata e meu é o ouro. Olha, Deus é dono de tudo. Mas eu queria dizer algo para você nesta noite. Pastor, eu confesso que a presença de Deus eu sei que é uma realidade, mas eu já não sinto vontade de ler palavra, de orar. Eu confesso até que estou distante da igreja. Estou muito distante. E não estou conformado com isso, não estou conformado. E nesse culto desta noite fala dessa presença. E eu quero voltar a essa comunhão. Que de alguma forma eu perdi essa comunhão com Deus. Eu quero voltar. Eu não estou chamando você para ser crente, porque você já é. Acho que até eu lhe ofenderia que você quer ser crente. Mas eu quero saber se você quer voltar. Porque Deus é presente. Eu quero, pastor. Eu quero que você ore por mim. Eu estou sentindo que eu preciso voltar mais à presença do Senhor. Tem uma primeira pessoa. Eu quero dizer: Deus abençoe. Você entendeu a mensagem? Entendeu tudo que Deus falou com você? Pastor, eu preciso me aproximar mais. Estou um pouco distante. Eu quero voltar até essa comunhão. Deus te abençoe, meu filho. Tem a segunda pessoa? Fique em oração. Não precisa vir aqui à frente não. Onde você estiver. Eu quero, pastor. Já sou até membro da igreja, mas eu estou sentindo, pastor, ultimamente uma luta, um vazio. E eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar a ter essa comunhão. A gente vai cantar ali desse hino, um pedaço desse hino. Escuta essa mensagem. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Escuta, fique em oração. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Escuta, escute. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo. Deus está chamando você para essa comunhão. Mas Ele viu e sabe curar. Ele sabe curar. Olha aí. Ele viu. Ele sabe o remédio. Ele sabe esse remédio. Da ferida. Jesus.
Escuta, tua presença é o que mais quero, Jesus. Tua presença é o meu, a tua presença, meu Deus. Eu não quero ouro nem prato, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Aleluia. Que causa arrepio na alma e a gente sente. É Jesus, só Jesus. Pega dinheiro, pega amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Veja que letra, que hino e a mensagem. E você hoje não glorifica mais, não tem mais nem comunhão, quem sabe, com a igreja, com o teu irmão. E Deus está chamando que a presença do Senhor, Ele vai mudar tudo. Eu vou encerrar, mas eu queria saber, após ouvir esta mensagem, estar aqui nesta noite, você quer se aproximar mais de Deus? Quero, pastor. Eu estou sentindo que eu preciso, a minha casa não está bem. Você pode até dizer assim, quem sabe sua vida é Deus. O meu esposo, o meu casamento não está bem. Está faltando essa presença. A gente já teve muito mais presença, hoje é cada um para um lado. E Deus está querendo fazer uma mudança ali na minha casa. Quem é a segunda pessoa que quer essa presença? Eu quero, pastor. Estou precisando urgente. Eu não estou dizendo que Deus não está presente na tua vida não, mas você sabe o quanto tem passado, o que tem passado. E Deus quer fazer uma mudança na tua história. Alguém nesta noite? Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe a vida de vocês. É Deus que quer fazer uma obra na tua vida. Sabe de uma coisa? Você não sente em vocês mais de ler Bíblia? Não tem. A gente não engana a Deus. Não tem mais vontade de estar na igreja às vezes. Às vezes o domingo à noite, olhe lá. E quando o culto demora um pouquinho, já fica agoniado. Gostaria que toda a igreja ficasse de pé. Toda a igreja, para a glória do Senhor. Eu queria que nesse momento, pastor Abisaí, silêncio dentro da igreja, a gente vai orar. E a igreja ficasse em oração. Deus trouxe você para aqui hoje, para teu encontro, a presença dEle. Eu quero, pastor. Muita coisa na minha vida tem mudado. E eu tenho sentido não tanta alegria. Eu preciso da presença de Deus de novo na minha vida. Sabe o que é que a história lá da igreja de Éfeso diz? Lembra-te onde caíste e volta a teu primeiro amor. A igreja toda está orando. Se você, de coração, é uma oportunidade que Deus está dando a todos nós. De coração, você quer voltar ao primeiro amor. Você sabe que se afastou e quer voltar, faça um sinal. E eu quero dizer, Deus te abençoe. A igreja está orando por você. Ora, eu sei que no momento desse é uma luta muito grande. Mas você sabe que o tempo todo Deus falou contigo nesse culto. E você quer voltar nessa noite. Teu negócio é com Deus. A aliança é com o Senhor. Uma jovem, uma adolescente, uma senhora, um casal. Quem é você? Pastor, eu estou precisando urgente. E eu preciso da ajuda de Deus. Que eu quero. Mas eu tenho que vencer muita coisa. Tem muita perreira na minha vida. O diabo, ele veio realmente roubar, matar, destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. E Ele quer quebrar o laço na tua vida nesta noite. Você quer voltar para Cristo? Eu quero. Deus abençoe, minha filha. Tem mais alguém que gostaria de fazer isso? Eu vou encerrar com oração. Você sabe que você não chegou aqui hoje pelo milagre. Quase que você não vinha hoje para cá. Quase. Mas veio. Como foi que você veio? Foi Deus que trouxe você. Dada a última hora eu vou hoje lá. E veio. Foi Deus que trouxe você. E eu encerro. A igreja está orando. Alguém? Sou eu, pastor. Eu só quero dizer, Deus abençoe tua vinda aqui. E você vai sair diferente da forma que chegou. Igreja, ora, porque é um momento de uma batalha ou não é? Mas Deus está falando ao coração. Tem uma briga, uma luta. O braço fica pesado. Fica. Mas Jesus liberta você nessa noite. Quem é essa pessoa? Está precisando dessa libertação urgente. E Jesus liberta. Sabe por quê? Conhecereis a verdade é Jesus, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Quem é você? Igreja está orando? Jesus faz a obra. Agora eu não posso fazer por você. Se eu pudesse eu faria. É com você e com Deus. Jesus está fazendo algo no teu coração. E é contigo esse momento. Obrigado, meu Deus, por mais um culto.
Obrigado pela tua palavra, ó Deus, foi apresentada. A tua presença, ó Deus, dá descanso. A tua presença, ó Deus, dá alegria. A tua presença dá proteção. A tua presença dá libertação, ó Pai. Na tua presença os laços são quebrados. Alegria de volta para casa, ó Pai. Não vai faltar o vinho, não vai faltar o pão. É na tua presença, ó Pai. Obrigado por essas vidas que se manifestaram. Às vezes são membros da igreja, Pai, mas que querem, ó Pai, essa constância. Deus, faz um milagre na vida do teu povo, ó Pai, e que haja mais desejo de buscar a tua presença, Deus. Ela muda tudo, ó Pai, faz a grande diferença. Agora nos leva para nossos lares, nos dando uma semana na tua presença, ó Pai. Uma semana de alegria, uma semana de leitura da palavra, uma semana de oração, quem sabe até uma semana de consagração, de jejum, de estar na igreja. É uma semana diferente. É a nossa oração, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Jesus.